Olá, boa tarde, alunos novos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Solange. Nós vamos estudar juntos o componente Visão Estratégica em Gestão de Pessoas. E eu estou então gravando esse primeiro áudio que vai falar um pouquinho sobre estratégia, sobre objetivos, metas e um pouquinho também sobre gestão estratégica de pessoas. Então, o primeiro passo, nós vamos fazer uma atualização de conceitos, né? O que é estratégia? A palavra estratégia ela é de origem grega e quer dizer estratégia em grego, que significa plano, ou um método, ou um estratagema usado para alcançar um objetivo ou um resultado específico. Na sua origem, a palavra estratégia estava estritamente relacionada com a arte de fazer guerra. E aí nós temos toda uma estratégia montada na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na ocasião da Guerra Fria e assim por diante. Mas a gente vai falar mais especificamente sobre os tempos atuais. E aí a palavra estratégia, ela pode ter vários significados e um conceito presente em qualquer contexto, sendo por isso até de difícil definição. Ela se encaixa no contexto industrial, ela se encaixa no contexto comercial, ela se encaixa no contexto educacional, enfim, ela está presente no cotidiano de todos os segmentos e principalmente nas nossas vidas pessoais. Em sentido figurado, uma estratégia normalmente é estipulada para ultrapassar, para superar algum problema. E nestes casos, ela então passa a ser sinônimo de habilidade, de astúcia ou esperteza, assim como também de criatividade, de rapidez, de inovação. O pensamento estratégico, ele é essencial, ele é fundamental para o ser humano e ele pode ser aplicado em inúmeras situações, tanto no ambiente pessoal quanto no ambiente de trabalho. Também não podemos esquecer dos vários jogos de estratégia usados para melhorar a produtividade e o resultado, né? Vamos pegar um exemplo de um jogo de estratégia que vai desenvolver o pensamento estratégico dos jogadores. Lembraram do xadrez, né? Muito bem. Os jogadores no xadrez precisam desenvolver estratégias e elas precisam ser muito bem definidas para poder pensar no movimento das peças antecipadamente, antes que aconteçam as várias jogadas. Falando da estratégia empresarial no mundo dos negócios, né? Nesse contexto organizacional, o planejamento estratégico ele é usado para melhorar a produtividade e também para melhorar os resultados da empresa. Muitas empresas se distinguem umas das outras porque se utilizam de estratégias, por exemplo, de marketing, que tem como objetivo melhorar o posicionamento da organização no mercado onde ela atua. Em um mundo cada vez mais competitivo, como esse cenário VUCA que nós estamos vivenciando, é essencial que as empresas tenham uma boa estratégia competitiva e corporativa. A estratégia competitiva ela é uma forma de atuação onde a empresa está em competição com as outras e age em resposta às estratégias dos seus concorrentes, de modo a pretender conferir vantagens da empresa em relação aos seus concorrentes. Falando um pouco em metas, uma área importante na estratégia empresarial é a capacidade de se definir metas. De acordo com o conceito SMART, S-M-A-R-T, as metas podem ser specifics, do inglês, que são específicas. Elas podem ser mensuráveis, elas podem ser alcançáveis, elas podem ser realistas e dentro de um tempo definido para a sua execução. Então a gente tem aí as 5 letrinhas do SMART,
cada uma delas se referindo ao conceito SMART, se referindo à capacidade da empresa em montar estratégias e montar metas que são específicas. Por exemplo, eu tenho o objetivo de desenvolver os talentos, as pessoas da organização. Esse é um objetivo. A meta específica seria, por exemplo, oferecer e treinar 250 funcionários de uma organização nos próximos 3 meses para, com isso, obter 10% de melhoria da produtividade. Esta é uma meta específica dentro de um objetivo macro. A meta pode ser mensurável, então a primeira letrinha, do SMART, o S para específica, o M para mensurável, quer dizer, ela tem que ser algo que possa ser medido, ela tem que ser alcançável, então o A do SMART, o R de realista e dentro de um tempo definido. Neste exemplo que eu dei, a gente tem as 5 variáveis. Elas podem ser medidas, porque tanto 250 funcionários, 10% de produtividade, treinamento nos próximos 3 meses. Então, são coisas que podem ser medidas. Alcançáveis, ao final dos 3 meses, elas serão atingidas. E realistas, dentro do contexto da empresa. E tempo definido, também já falamos sobre ele. Ainda queria deixar para vocês no material exemplos de estratégias que as empresas adotam. Nós temos um caso mais antigo aí de exemplo, que é, por exemplo, quando o Museu Nacional do Rio de Janeiro foi totalmente destruído, quase que totalmente destruído por um incêndio. Vocês lembram disso, Já faz um tempo. E aí, estou deixando aqui no material um site para vocês acessarem, do Globoplay, que traz a notícia de que a direção do Museu Nacional preparou estratégias para a recuperação do acervo que foi danificado durante esse incêndio. E um outro exemplo bastante recente é de uma notícia da Agência Brasil, também estou deixando o site aqui para vocês acessarem ao material, ao artigo, falando que o Brasil lança nova estratégia para a saúde mental durante a pandemia. E essa estratégia vai estar acessível ao público em geral, principalmente crianças e idosos. Então, eu quero que você acesse lá o material e que você acesse a essas reportagens também. E aí você vai ter claramente a definição e os exemplos aí da estratégia que a gente está falando. E aí nós vamos passar para os objetivos e as metas. Os objetivos dão descrições concretas de onde está se querendo chegar ou o que se pretende alcançar, ou seja, o propósito, O objetivo, então, ele é estratégico e abrangente. Na vida pessoal, pode significar, por exemplo, cursar uma nova faculdade, ou emagrecer, ou dar um salto na vida financeira. E outros exemplos, como casar, ter filhos, começar um novo hobby ou uma atividade física. Esses objetivos são sonhos, são aquilo que nos move e o que nos motiva diariamente. Já no ambiente corporativo, no cenário organizacional, um objetivo pode significar a implantação de um novo sistema dentro de uma empresa, ou um novo software, com a estipulação de uma data da entrega, por exemplo. Dito isto, vamos para metas. Metas andam junto aos objetivos. São tarefas específicas para o alcance desses objetivos. As metas são temporais, ou seja, elas têm prazos específicos para acontecerem. Por exemplo, se o seu objetivo pessoal é ficar rico, a sua meta será traçar caminhos que te levarão à riqueza, como administrar melhor o seu dinheiro, gastar menos ou ter uma fonte de renda extra para os próximos 5 anos, por exemplo. Quando as metas são atingidas, então as pessoas conseguem atingir os seus objetivos.
Outro exemplo, você quer tornar sua empresa mais conhecida no mercado. Esse é o seu objetivo, empresa mais conhecida no mercado. Suas metas, então, serão criar meios de comunicação entre a sua corporação e o público-alvo e investir no marketing eficaz durante os próximos 6 meses. Então, a diferença entre objetivo e meta é que o objetivo é o que você pretende fazer ou alcançar, e a meta é a especificação, o detalhamento desse objetivo quantitativamente. O objetivo é o que você quer alcançar e as metas estipulam os passos e os prazos para a realização dele, do objetivo. Muito bem, dito isto, definimos agora então a gestão estratégica de pessoas. A estratégia organizacional constitui, como a gente já falou, o mecanismo através do qual a organização vai interagir com o seu contexto ambiental. Então, a estratégia ela define o comportamento da organização em um mundo mutável, dinâmico e competitivo. Esse mundo mutável, dinâmico e competitivo, pessoal, é o que a gente está chamando de mundo VUCA. VUCA, V-U-C-A. A estratégia é condicionada por uma série de coisas. A estratégia organizacional, ela é condicionada pela missão da organização, ou seja, a razão de existir da organização, a visão de futuro, ou seja, onde aquela empresa pretende chegar, e pelos objetivos principais da organização, como o que a empresa quer fazer para alcançar os seus resultados. Diante disso, a gestão estratégica, de pessoas, ela perpassa o único integrante racional e inteligente da estratégia organizacional, que é o quê? O elemento humano, a pessoa, né? As pessoas são a cabeça e o sistema nervoso de toda organização, para o bem e para o mal. Depende de como a empresa as trata. O cérebro do negócio são as pessoas. A inteligência que toma decisões são as pessoas. Então, a gestão estratégica de pessoas é estabelecer meios criativos, diferenciados, inovadores para gerenciar as pessoas, que é a vantagem competitiva das organizações. Dito isto, estou deixando um material inicial lá no Moodle para que vocês possam ler na íntegra, conhecer as publicações aí dos artigos que eu citei, e eu também estou deixando lá uma atividade. Qual atividade? Já falamos do mundo VUCA, e aí eu quero saber se você sabe do que estamos falando. Então, peço que você faça uma pesquisa e deixe lá registrado nas tarefas o que é o mundo VUCA, o que é esse cenário, esse contexto VUCA que estamos vivendo. Por hoje é só, por enquanto é só. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Obrigado e até mais.